muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí começando mais uma entrevista com autores nacionais, tá, Zé querida? Um beijo, pessoal que tá entrando. Hoje a gente já teve live, teremos lives até o dia 16 de novembro. Aí a gente dá uma paradinha e retorna somente em dezembro, tá? Muita gente boa passou por aqui esse mês e muita gente ainda vai passar até o dia 16. Então tá cheio de conteúdo literário, sorteio, autores, autoras, bate-papo, muitas risadas, reflexões, entre outras coisas. Todas as entrevistas vocês vão poder assistir no canal do YouTube do podcast do Livro Não Me Livro. Spotify, YouTube, Instagram, Anchor, Amazon Music, acho que todas as plataformas, né? Muito bem, hoje a gente vai conversar com o escritor nacional Juan Bersot, que já esteve aqui no projeto, lindo, maravilhoso, uma graça, gente, vocês vão ver. Talentosíssimo, a gente conversou sobre outro livro dele, agora a gente vai estar falando sobre Entre Lobos e Leões. O Juan arrebenta nas capas dos livros dele, e hoje eu vou mostrar um pouquinho do trabalho desse autor incrível para vocês, tá? Deixa eu ver se ele entrou aqui, que eu acho que... Ah, ele já entrou, gente. Juan, aqui diz que você não pode participar. Você tem que entrar pelo celular, tá? Não é pelo notebook ou computador, não. Manda para mim o convite, que aqui tá dizendo que você não pode participar. Ah, mandou aqui, peraí. Agora foi. Agora eu estou vendo! Agora. Olá! Querido! Tudo bem? Como vai, Monique? Tudo bem? E você? Que honra estar aqui outra vez. Eu estou bem! Que saudade de conversar com você, de ver você. Aliás, eu pude matar um pouquinho dessa saudade lendo o seu outro livro. Você arrebentou, Juan. Você Obrigado. realmente me surpreendeu nesse outro livro. Gente, para quem não sabe, o Juan já esteve aqui. Tem quanto tempo, Juan, que você veio aqui? Olha, vou dizer que uns 5, 6 meses. Passa rápido, né? Um piscar de olhos, Monique. Um piscar de olhos. Gente, muito rápido. A gente esteve com a história dos gêmeos, né? A Sombra. Qual era o nome do livro? A Sombra do Meu Rosto. A Sombra do Meu Rosto, gente. Que é um suspense ali, uma trama com irmãos gêmeos, muito bem desenvolvida. Foi meu primeiro contato com o Juan. Eu adorei, foi um bate-papo ótimo. E agora a gente está voltando aqui sobre Entre Lobos e Leões. Desde a última live, Juan, como é que tem sido? Você tem feito mais live, mais divulgação? Como é que andam os projetos? Fala pra gente. Bom, desde a última live as coisas têm sido bem corridas e live eu não tenho feito tanto, mas tenho divulgado bastante, principalmente com a chegada do meu novo livro se aproximando. Então é algo que eu tenho focado muito. Eu não ando muito ativo aqui no Instagram, mas nos livros eu estou escrevendo bastante. Você já vai publicar outro livro, menino? Já vou publicar outro livro. Gente, mas peraí. Pra gente entender um pouquinho, você tem
2 livros publicados, é isso? E vai para o terceiro? Isso mesmo, vou para o terceiro livro. A Sombra do Meu Rosto, que está no site da Amazon. Quem quiser dar uma corrida lá, está no Kindle Ilimitado. Entre Lobos e Leões. O nome do terceiro você pode falar ou não? Posso sim. Inclusive, quem quiser ali no meu Instagram, eu estou recrutando, por assim dizer, leitores beta, se chama Ascensão. Ascensão. E você pode dizer para a gente do que se trata ou também não? Posso sim, já estou divulgando bastante. Esse vai ser bem diferente dos que eu já escrevi até agora, vai ser uma história em primeira pessoa. E vocês vão acompanhar a história de um mocinho, nem tão mocinho assim. Vocês vão ver o desenvolvimento de um protagonista que pouco a pouco vai se tornar o vilão da história. Então, tem bastante coisa chegando. Você é mestre nisso, né? Você transforma os teus personagens em grandes vilões. Gente, a gente tem um lado vilão aí do nosso autor nos livros que é assim maravilhoso, porque o Juan, ele não se perde. Ele constrói aquele personagem que você vê de um lado muito bom, do outro lado muito mal, e ele vai seguindo com aquele personagem, com os 2 lados da moeda até o final. Em A Sombra do Meu Rosto, eu fiquei alucinada, exatamente por ele explorar esse lado sombrio, de uma outra face nossa, né? E Entre Lobos e Leões também, que foi, assim, sensacional. Ô, Juan, me diz uma coisa, não tem como a gente falar dos teus livros sem mencionar as capas. Quem é que faz as tuas capas? Então, para o terceiro livro e para os próximos, eu estou fazendo sozinho. Mas para Entre Lobos e Leões e para A Sombra do Meu Rosto, foi com a designer Tenório. Ela é muito talentosa. Eu não sei se ela ainda faz capas, mas ela é muito... Ela assim, caprichou. Foi com ela que eu fiz. Tenório, se vocês puderem, já procura aí no Instagram, porque vira e mexe, tem autores perguntando, indicando, Monique, preciso de capista ou de ilustrador, e aí quando os autores vêm aqui no projeto, a gente sempre deixa essas dicas. Você sabe o Instagram dela ou não? Eu tenho, porque recentemente ela mudou o nome de perfil dela. Mas eu tenho, no meu Instagram, para quem quiser entrar, eu tenho a publicação de cada capa logo ali fixada ali no início. E eu marquei ela ali nas publicações. Aí é só entrar ali que ela vai estar ali. O Instagram dela vai estar ali marcado. Maravilha! Depois, Juan, se você não se incomodar, quando a live acabar, você coloca nos comentários o Instagram dela? Coloco sim. A gente ali acessa, então a capista vai ficar ali. Entre Lobos e Leões, Juan, tu publicou quando? Esse ano, 2022? Não, né? Não, esse foi o meu primeiro livro. Eu publiquei lá em novembro, outubro de 2020. A data de publicação aqui está 18 de outubro de 2020. Já tem um tempo aí no mercado, né? Para vocês terem uma ideia, o livro do Juan, Entre Lobos e Leões, tem mais de 55 avaliações no site da Amazon, para vocês verem o poder que é a escrita do nosso autor. Por que esse nome, Juan? Entre Lobos e Leões? Bom, eu gosto muito disso. Isso eu acho que eu gosto de colocar em todos os meus trabalhos, meio que, por assim dizer, metáforas. Então, a gente pensa lobos, leões, 2 animais completamente diferentes, que vivem em locais diferentes, mas que têm suas próprias qualidades, ou seja, têm os seus próprios detalhes que o tornam perigosos. E ao pensar no livro, eu queria descrever realmente o perigo que o personagem principal se encontra.
Ou seja, realmente como se ele estivesse ali sendo caçado, quase que devorado. Então, quando eu estava escrevendo o livro, ali na fase ali de planejamento, foi algo que me veio e que me chamou a atenção. Que maravilha! Aliás, a cor que você escolheu para o título da tua obra combinou exatamente com as cores do fundo. É um dourado, gente. E tem ali o leão, o lobo, tem um homem de terno e gravata ao fundo, uma coisa misteriosa. Tá lindíssima essa capa. Esse trabalho artístico, a tua capista arrebentou. Os teus livros são de editora, não? São independentes? Independentes. Todos são independentes. O terceiro também vai ser ou não? Vai sim. Todos eles eu pretendo lançar nesse formato. Você se acostumou e se adequou bem com a publicação independente, né? Sim, eu gostei mais. Me senti com um pouco mais de liberdade, por assim dizer. A publicação independente tem disso, né? A gente tem essa liberdade, esse controle, a gente sabe onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Eu gosto muito de publicação independente também. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro, Juan. Você tem ele físico aí ou não? Então, eu vou até aproveitar para anunciar que brevemente ele vai estar chegando em formato físico. Quem quiser, ó, pode ficar atento. Que maravilha! Essa capa no formato físico deve estar deslumbrante. Meu pai eterno, quando chegar você posta, hein? E me marca que eu quero ver essa capa física. Oba, gente, com certeza. O Juan, ele foi o meu leitor beta no meu lançamento de agora, O Crime da Sara Castro. E ele sempre muito gentil, na hora que a gente trocou figurinha, ele falou, Monique, deixa eu ler o seu livro, deixa eu ser a sua... Eu falei, agora, Juan. Então, assim, quando a gente fala de capa, eu fui mandando tudo para ele. Juan, olha a capa. Juan, a história tá... E ele perturbei o Juan, né? Meu pai eterno. Que livro, gente, que livro bom. Vocês vão amar o livro dela. É muito bom. A capa é de uma... Como é que eu vou dizer? É de uma criatividade enorme. Muito bom mesmo. Que bom que você gostou. Fico feliz. Eu vou mandar um exemplar para você, tá? Oba, obrigado. Prometo que assim que chegar, eu vou enviar para você um exemplar. Não se preocupe. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho para o pessoal se inteirar ainda mais da sua história. Se você estiver com o teu livro digital aí, ou acesso, enfim, separa um trechinho para ler para gente. Se puder, senão não tem problema. Gente, vou ler para vocês um trecho da sinopse do livro Entre Lobos e Leões, do autor nacional Juan Bersot. John é um rapaz bondoso, humilde e responsável por sua vida. Um jovem marcado pelo passado, cercado pelos traumas e pelos medos. Um garoto que segue seu sonho de cabeça erguida. Mas quando começa a trabalhar no palácio da família real britânica, sua vida vira de ponta cabeça. Uma grande mudança que vai despertar a ambição do maldoso Thomas, um homem que, por conta de uma mentira, fará com que toda a família real passe a odiar John. Do dia para a noite, o jovem se vê caminhando em meio a lobos ferozes e leões famintos. De uma hora para outra, John percebe que em suas mãos está o destino de uma das famílias mais poderosas e mais importantes de toda a Inglaterra e de todo o mundo. Muito cuidado com quem você deixa entrar em sua casa. Essa sinopse está sensacional. Você bolou essa sinopse sozinho? Sozinho. Agora, diz pra gente, Juan, quem é o John, tá? E quem é aquele lado obscuro, aquele personagem mau que é o Thomas?
Bom, o John, ele é aquela pessoa íntegra. Ele é aquele homem que teve uma infância muito complicada, pela perda de pessoas a quem ele amava, e foi cercado mesmo assim de amigos a quem ele considerava especiais. Então teve vários personagens ali no livro, alguns que aparecem por mais tempo, outros que não, foram moldando assim, ajudando a moldar a sua personalidade. O John, ele é aquela pessoa que sonha, ele é aquela pessoa que ele é uma pessoa diferente de várias outras pessoas. Em compensação, nós temos o Thomas, que é aquela pessoa que não tem papas na língua, que não pensa em ninguém, que gosta da farra e que também tem um passado, aproveitando para dizer que tem mais coisas desse universo que eu gostaria de explorar, e um deles é o Thomas. Teve um passado, assim, também complicado, mas lidou com isso de outra forma e ficou rebelde e mimado. Então nós temos esses dois lados opostos que não se combinam de nenhuma forma e que quando se encontram acaba causando um conflito bem grande. Muito bem. Teu livro tem quantas páginas? Você sabe de cabeça ou não? Pelo que eu me lembro, na versão digital, 338 páginas. 338 páginas. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Juan? Esse livro, mais ou menos uns 3 meses. Foi mais ou menos uns 3 meses. E A Sombra do Meu Rosto? A Sombra do Meu Rosto é porque, Entre Lobos e Leões, eu estava escrevendo para participar do prêmio Kindle. Acabou que não deu tempo. Eu publiquei um dia depois, nem adiantou. A Sombra do Meu Rosto eu levei 1 ano para escrever. Ah, foi um tempo maior, né? Entre Sim. Lobos e Leões. Você não conseguiu terminar a tempo, foi isso? Para fazer o concurso? Eu terminei, só que como era meu primeiro livro, eu não sabia como publicar na Amazon. Aí quando eu publiquei só a capa e as notas finais. Aí já não deu tempo depois de participar, editar e publicar outra vez. Ah, me diz uma coisa, o Entre Lobos e Leões é volume único ou ele tem continuação? Então, por enquanto, ele é volume único. Mas tem surpresa vindo aí em breve. Porque a gente escuta logo o escritor falar que queria explorar mais o Thomas, né? A gente fala, não, vai ter outro volume por aí. Eu espero que você coloque, então, explore o Thomas num outro volume. Eu gosto do vilão, sabia? As pessoas falam do mocinho, mas eu adoro um bom vilão. Eu acho que um vilão dá livro adoidado. E eu acho que as melhores histórias são feitas de um vilão muito bem construído. E as suas histórias, pelo que eu pude perceber, você explora o lado ruim, o lado vilão, o lado mal, muito bem. Então você tem os dois contrapontos aí muito bem explorados. O Thomas se virar um outro volume, eu espero que você aprofunde mais e mais na maldade. Eu gosto de um bom vilão. Agora, me diz uma coisa, o Juan, você falou que está fazendo publicação nova, está escrevendo livro novo, você já está divulgando sua nova obra, é isso? Isso mesmo. Já estou divulgando, já estou... Não completamente, eu tô revelando alguns detalhes ali para causar um certo interesse, por assim dizer, mas pode-se dizer que eu estou revelando já algumas coisas. E ele vem quando? Tem alguma previsão ou não? Eu tive recentemente certos contratempos com a história, coisa que normalmente sempre acontece, aqueles famosos bloqueios criativos, mas o meu plano é lançar ele até o fim do ano, mas eu acredito que em dezembro ele saia, no máximo em janeiro. A gente está falando de dezembro agora, em 2022? Dezembro agora, isso aí.
Gente, tô chocada. Que maravilha. Você falou aí do bloqueio. Você passou pelo bloqueio escrevendo qual dos seus livros? Todos eles, para ser sincero, todos eles teve um momento assim de bloqueio. Entre Lobos e Leões nem tanto, porque mesmo sendo o meu primeiro livro, já era uma história que eu já vinha pensando há um tempo. Eu passei bastante em A Sombra do Meu Rosto, tanto que eu reescrevi o livro 3 vezes, e nesse já é a quarta vez que eu estou reescrevendo, então vamos ver no que vai dar. Agora me diz uma coisa, você como escreve muito, você está sempre produzindo, você está sempre planejando novas publicações. O que te inspira, Juan, a escrever histórias como essas? Olha, eu tenho uma coisa que muitas vezes é um defeito, mas eu gosto muito de usar para livro. Eu meio que fico prestando atenção em tudo. Então, tudo que eu vejo, eu presto atenção. Às vezes, eu estou em algum lugar, eu vejo uma pessoa andando, eu fico olhando. Isso acontece de vez em quando. Às vezes isso é muito ruim, mas isso realmente acontece. Então, muitas vezes eu pego determinadas coisas que eu vejo, ou até coisas da minha vida mesmo, que acontecem no meu dia a dia, e fico pensando naquilo. Com isso, penso em alguma ocasião, alguma situação, coisa fictícia, e fico pensando, poxa, talvez isso daria uma boa cena ou um bom livro. Então isso vai me inspirando. É isso que me move, por assim dizer. Qual o teu signo? Eu não sei dizer. Eu não presto muita atenção nisso. Tu não sabe qual é o teu signo, garoto? Não, ó, eu nunca me aprofundei nisso, pra ser sincero. Você tá de sacanagem. Você nasceu quando, Juan? Eu nasci dia 10 de setembro. Setembro é virgem? Deixa eu ver aqui. Eu preciso saber qual é o seu signo. Eu sou bem leigo para essas coisas. Você é virgem, né? Se eu estiver errada, gente, me fala aí qual é o signo do nosso autor, tá? Por quê? Por que eu tô te perguntando isso? Porque você acabou de falar que eu presto atenção em muitas coisas, as coisas do meu dia a dia me inspiram, eu vejo numa determinada situação uma cena fictícia e etc. Isso é característica de signo com ascendente em Gêmeos, por causa da criatividade. Ou eu não sei se é o virgem ou não, mas eu sou igual a você. Eu pego as coisas do cotidiano e transformo numa ficção. Então, não é todo mundo que consegue parar e prestar atenção nos detalhes, imaginar aquela situação e bolar na cabeça uma história. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a arte, quando ela é promovida desse jeito, é sublime, assim. E aí saem histórias como a sua, quando a gente vê tanta coisa e tanto personagem bem construído na hora de escrever. Que bom! Alguém na tua família escreve, Juan, ou é só você? Não, sou só eu mesmo. Eu tenho minha mãe e minha avó que sempre me ajudam ali a avaliar o livro, a revisar, mas da minha família de escritor mesmo sou só eu. Suas leitoras betas, né? Mãe e avó. As minhas leitoras principais. Tem alguém aqui, não é todo mundo que acredita em signo, consegue essas coisas. Não, eu não estou generalizando. Eu não, em momento nenhum, eu generalizei. Eu falei que signo, porque eu gosto, eu acredito, eu acho que tem uma influência ali, só por isso que eu perguntei. Mas eu não generalizo. Foi uma ótima pergunta. Foi uma boa pergunta, porque eu acho que essa questão, você falou algo muito legal, Monique. A arte, ela tem várias definições, eu acredito. E eu tenho para mim que quando você pega uma coisa do seu dia a dia,
que você entende, coisa que você viveu, coisa que você passou, você consegue colocar aquilo com detalhes muito, muito bem explicados, com detalhes impressionantes. Então, é algo, eu acho isso magistral para qualquer escritor, de verdade. Imaginação, é isso aí. Agora, me diz uma coisa, qual é o teu escritor favorito e a tua escritora? Tem alguém que te inspira, que você consome, que você tem na tua estante, que você está sempre lendo ou não? Ó, essa é difícil, porque tem uma listinha que a gente pega. De escritor masculino, eu gosto muito do Júlio Verne. Eu, assim, mesmo ele sendo um escritor já antigo, mas eu acho que ele tinha uma imaginação que ele pegava coisas também do nosso cotidiano, coisas que a gente vê, e colocava aquilo de uma forma magistral. E de escritora, eu gosto muito da Carina Ricci, brasileira, porque eu acho muito legal uma brasileira, assim, provando o nosso potencial, o nosso poder. Infelizmente, o nosso país, ele não é muito envolvido com livros, pelo menos o que eu vejo, assim. E a forma como ela está demonstrando, até o livro dela agora que vai virar filme, isso é muito legal. Você sabe que eu nunca li nada da Karina. Olha, Falar muito, mas nunca li nada dela. Sei que ela é famosíssima, trabalho com muitos autores que são fãs dela, mas eu mesma nunca li nada dela. Ela é romancista. isso aí. Ela pega coisas que normalmente as pessoas não usam em romance. Por exemplo, tem aquele exemplo daquele filme De Volta para o Futuro, onde tem uma ação, uma aventura, uma comédia, e coloca aquilo como um romance, com características que ela consegue ali te prender. É muito bom o livro Perdida, Procura-se o Marido, ela tem muito disso. Que maravilha, eu só escuto falar. Agora, o Júlio Verne, eu li agora o box dele. Eu li, se eu não me engano, foram 7 livros que eu li dele. O Júlio Verne, cara, que loucura, que mente, né? Como é Olha, que o cara, inteligente. naquela época, já tinha um pensamento lá na frente? Porque a gente está falando de um escritor de 1800 e blau. Se vocês nunca leram Júlio Verne, as coisas que vocês vão encontrar nos livros de Júlio Verne, porque é ficção científica. Ele fala sobre viajante no tempo, buraco negro, né? Cara, o cara é sensacional. Eu li 7 livros dele de uma vez só e é esplêndido, assim, esplêndido. Fica É aí a muito bom. indicação, né? Muito bom. Muito bom. Eu acho que o único que eu não li dele foi o do balão. Conhece o do balão dele? Do balão. Às Não vezes sei o até que. já vi, mas agora de Eu acho que cabeça. não sei quantos dias em cima de um balão, dentro de um balão. Dizem que é muito bom, foi o único que eu não li. A Thaisa tá falando, eu acabei de comprar 2 livros deles, estou doida para começar a ler. Ô, Thaisa, depois você coloca o nome aqui dos que você comprou pra gente trocar figurinha. Porque pode Isso. ler, você não vai se arrepender. É muito bom. A Volta ao Mundo em 80 Dias é maravilhoso. Eu gostei do Ilha Misteriosa. Para mim Ilha foi o melhor. Misteriosa. Assim. Nossa Senhora. É bom demais. Uau. Júlio Verne é bom demais, gente. Ai, tem Agora, muito livro bom. só livro bom. Me diz uma coisa. A gente está vendo aí no mercado editorial um número crescente de e-books, livros digitais. Os leitores estão preferindo os livros digitais pela comodidade, praticidade, às vezes até pelo preço. O mesmo livro sendo vendido pelo formato físico a R$ 60, enquanto o livro digital está a 15, a 10, a 20. Como é que você vê essa relação dos livros digitais sendo consumidos gradativamente com os livros físicos, que agora já não estão tão
bombando tanto? Você como escritor que publica e como leitor que consome, né? Bom, como escritor, eu gosto muito de ver pelos dois lados, por assim dizer. Como escritor, eu gosto muito da praticidade do livro digital, do e-book, porque é muito fácil você escrever, aí você vai e publica, não tem toda aquela questão de esperar imprimir, de esperar um prazo. É bem legal, assim, toda essa questão. Porém, também eu acho que tem um lado negativo. Eu lembro que quando eu fiz meu primeiro livro impresso, porque o primeiro que eu fiz impresso foi A Sombra do Meu Rosto, quando eu peguei ele na mão e pude falar, poxa, eu escrevi esse livro, foi uma sensação muito diferente, muito diferente. Além de ser, assim, único, porque o e-book, infelizmente, até tivemos um caso parecido, que você até publicou no seu Instagram, de pessoas que roubam as suas ideias ou roubam o seu livro e publicam gratuitamente para as outras pessoas lerem, o que também é uma forma de pirataria, o que é muito ruim. E creio eu que com o livro impresso isso fica mais difícil, porque você imprime, você pode registrar com mais facilidade. Então, como escritor, gosto muito do digital, tanto que de início eu sempre publico por ele ser uma maneira mais prática, mas como escritor, eu digo que, para mim, o impresso ele é mais marcante. Ele tem um poder maior. Eu não sei explicar o que é, mas ele é diferente. O livro físico, para a gente que escreve, quando a nossa tiragem chega, que a gente pega o nosso livro, que a gente folheia, que a gente abre, não tem nada melhor no mundo do que a gente pegar o nosso livro. É uma coisa assim que enche a gente de orgulho. A gente chora, a gente dorme com o livro, gente. Quando a gente tiragem chega, eu coloco eles na minha cama, assim, eu não com eles. Porque é uma felicidade, a gente não sabe descrever. É um sonho realizado, né? A gente trabalha nele meses atrás de meses, tem problemas. Então, quando a gente realmente consegue materializar esse sonho, Sem preço. avassalador. Não Eu tem lembro preço. que, tipo assim, eu fiz esse livro e é difícil, porque por onde eu fiz tinha que acertar PDF e muita coisa. Na época que eu fiz, eu estava trabalhando em uma fábrica. Quando eu era pequeno, eu não sei porquê, eu sempre fui viciado em levar capinha de filme para a escola. Sempre tinha uma capinha de filme na minha mochila. Não sei porquê, acho que coisa de criança. E aí depois, claro, isso passou, mas quando veio o livro impresso, que eu vi, que, poxa, eu escrevi, eu não largava ele. Eu levei para o trabalho, eu tirei, eu mostrei para todo mundo que estava lá, com aquela felicidade, parecia uma criança. Mas foi muito bom, é uma sensação diferente. Exatamente. Não deixe de fazer isso. Sinta-se uma criança completa, porque é assim, realmente, é esse sentimento que nos rodeia. Sonhos quando se materializam, isso, a gente dá a sensação de dever cumprido. Que maravilha! Agora, o Juan, você está lendo alguma coisa atualmente ou não? Bom, atualmente eu terminei o seu livro e Ai, eu terminei o eu seu tô de livro, ó. novo, gente, o crime de Sarah Cais. Vale a pena, ainda faço coração porque vale a pena, de verdade. E no momento ainda não. Eu quero muito pegar para ler Jogos Vorazes, porque eu lembro que eu estava assistindo outra vez a série de filmes e vi muita gente falando que o livro tem muito mais detalhe. Então é uma série de livros que eu quero muito pegar para ler e estou procurando. Jogos Vorazes eu também nunca li, não. Tenho vontade. É Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones e Jogos Vorazes. Tá no meu plano de muito 2023. Tá no meu plano de 2023. Juan, você separou um trechinho para ler pra gente ou não? Deu para separar ou não? Separei sim. Encontrei um aqui que eu gosto muito. Eu lembro certinho de estar escrevendo
esse trecho. Vou ler aqui então, pra gente. Quando ele passou pela porta, tudo estava diferente. Todo o ar, todo o clima, tudo parecia mais sombrio. Aquelas janelas grandes, que se mexiam conforme o vento as tocava, pareciam mais escuras. O ar estava diferente, o clima estava diferente, a tensão havia aumentado. Em sua frente estavam eles, o rei e a rainha, os soberanos de toda a Inglaterra, o olhando com aquele olhar, como um lobo e um leão em sua frente. Agora, esse seu cenário, né, que você coloca no livro, da família real britânica, Inglaterra, por que a Inglaterra? Por que a família real britânica como referência? Eu me lembro que eu estava, um tempo atrás, eu estava pesquisando sobre a realeza, porque a gente falava muito disso em uma escola onde eu estava estudando. E eu sempre achei interessante, porque aqui no Brasil, Estados Unidos, a gente não tem isso. Mas lá na Europa isso é muito comum. Então eu comecei a pesquisar e eu comecei pela família real britânica. Vi as regras, vi séries como The Crown, que é muito boa. Eu lembro que eu assisti e eu fiquei fascinado. Comecei a pesquisar bastante. E eu até lembro que na outra live que a gente fez, você falou que os gêmeos eram um tipo de Ruth e Raquel em A Sombra do Meu Rosto. E eu sempre gostei de histórias assim, onde tem alguém, onde as pessoas estranham o modo de ser, estranham a forma de ser, como a Ruth quando se passou pela irmã dela, e várias outras coisas. Então eu fiquei pensando, poxa, imagina fazer algo assim, algo na família real. Na época estava tendo algumas brigas pessoais deles e isso me chamou a atenção. Então, por ser um tema que eu não vi tão abordado assim em épocas atuais, com uma família real atual, com as regras que eles têm na atualidade, eu pensei muito e decidi escrever com esse cenário. Achei que daria um toque diferente para a história. Cara, The Crown foi uma das melhores séries que eu já vi na vida. É muito boa. Gente, você não consegue parar de assistir The Crown. Vem agora aí a temporada nova da Diana, da morte da Diana, né? Eu não sei nem se eles já liberaram. Liberaram dia 9. Liberaram? Vou assistir. Liberaram dia 9. Tá muito boa. Gente, eu não assisti, não. Eu tava esperando, achei que ia liberar só no meio de novembro, mas já liberou, vou assistir. Quem não assistiu The Crown, porque pega o início do início, né? Desde o pai da Rainha Elizabeth e vai aí avançando até a morte da Diana, cheio de intriga. Realmente é um cenário que inspira qualquer história real, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma das melhores séries que tem. Agora, muito boa. Ô, Juan, me diz uma coisa. Você é escritor, né, publicado, como escritor publicado. Qual é o conselho que você dá para novos autores? Esses autores independentes que estão chegando no mercado, que ainda estão meio perdidos. Qual o conselho que você dá? Olha, eu gosto muito de pensar em um copo de água, muitas vezes. Existe aquela expressão, poxa, isso foi a gota d'água. Quando você escreve um livro, a gente sabe que quando o copo já está cheio, vem uma gotinha, vaza tudo. Quando você escreve um livro, você gasta muito tempo com aquilo. Você gasta energia, você gasta criatividade. E quando é o seu primeiro, vem preocupações assim muito grandes. De qualquer forma, eu acho que automaticamente a gente fica preocupado com críticas, fica preocupado com tudo. E a gente acaba ou sendo muito otimista ou indo mais para o lado pessimista. E quando você publica o livro, vem comentários bons, vem críticas.
Mas quando vem uma crítica, né, uma avaliação negativa, é como aquela gota que caiu e o copo transborda. Você meio que desaba, você pensa até mesmo em desistir. Eu falo porque isso aconteceu comigo. A nossa primeira crítica a gente nunca esquece e a gente acaba até mesmo se questionando e duvidando de si mesmo. Então, o meu conselho que eu dou é: nem todo mundo vai agradar todo mundo. Existem séries, filmes que são muito bem avaliados, mas se você entrar para ver as avaliações, sempre vai ter alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que vai criticar. Existem atores grandiosos, sempre tem alguém que critica. Mas nenhum desses filmes, nenhum desses atores deixaram de ter o seu valor por conta de uma crítica. Muito pelo contrário, muitas vezes eles pegaram a crítica, se adaptaram a ela e melhoraram com base naquilo. Então o meu conselho é esse: você não se sentir derrotado por conta de uma crítica. Pega a crítica, a transforme em algo positivo e use ela a seu favor. Exatamente. A quantidade de gente que desiste por causa de uma crítica é absurda. Gente, nem todo mundo vai gostar do nosso trabalho. Tem gente que não gosta da minha live, tem gente que não gosta dos livros do Juan, tem gente que não gosta dos meus livros. Você imagina se a gente vivesse para aquilo que é negativo? A gente não faria mais nada na vida. Ah, porque eu tenho medo de fazer porque não vão gostar. Primeiro, a escrita, ela não tem que ser para o outro, ela tem que ser para a gente. A gente só senta para escrever porque a gente precisa colocar para fora sentimentos, pensamentos, aflições, saudade, alegria, e isso se transforma em arte. Quando a gente transforma todos os nossos sentimentos e aflições em arte, a gente começa a entrar numa paranoia de que, ai, não vou me expor porque eu tô com vergonha, ai, se alguém não gostar. E, gente, a gente faz arte pra gente, não é para agradar o outro. Isso que o Juan acabou de dizer é importantíssimo. As críticas, elas vão existir, independente se você é bom ou não. Tem gente que não gosta do Tarantino, tem gente que não gosta do Leonardo DiCaprio, tem gente que não gosta. E aí? Eles vivem para o que é negativo? É arte. A arte é feita para todo mundo. E o seu público vai chegar a você. O papel importante é: senta, escreve e não pensa no que o outro vai pensar sobre você. Senão você não sai, você não se movimenta na sua vida. É isso que é o mais fascinante ao produzir um livro, uma tela de pintura, uma escultura. A gente não pensa no outro, a gente só pensa na gente. É esse o ponto principal. O Juan falou muitíssimo bem. Juan, querido, seu livro, Entre Lobos e Leões, ele está à venda aonde? Quem quiser comprar, ler, adquirir, está à venda aonde? Como é que faz? Bom, quem quiser a versão digital, ele está disponível na Amazon. Eu estou tentando publicar também na Saraiva. Então, se der certo, ele também vai estar disponível por lá. Brevemente, quando a versão física chegar, vai estar aqui comigo. Então é só me mandar uma mensagem que a gente entra em contato e resolve tudo para que eu possa estar enviando a você o livro. Qual é a previsão de chegada do livro físico? Olha, infelizmente eu ainda não tenho essa resposta porque eu estou resolvendo coisa de capa, de tinta, porque, para quem não sabe, tem outra coisa aí que o autor independente tem que sempre ver. A impressora aceita determinado tipo de tinta, determinado arquivo ali de PDF. Então eu estou vendo essa parte que é bem chatinha, mas brevemente eu vou colocar aí uma data para que todo mundo já vá se preparando. Porém, quem quiser já reservar o seu, é só me falar. Muito bem. Ou pode entrar lá no site da Amazon, adquirir o e-book ou ler pelo Kindle Ilimitado. Qual é o teu Instagram, Juan?
Meu Instagram é @JuanBercotti. Juan Bercotti. Eu vou, gente, marcar o autor aqui na live, tá? Então vocês vão conseguir. Ah, Monique, não peguei o Instagram do autor. Não tem problema, vai estar gravado aqui. Já corre lá, já segue o autor para acompanhar o trabalho dele, para interagir, para fazer perguntas. O Juan é super acessível, gente boníssima e Obrigado. agradadíssima. Obrigado, que isso. Lembrando que essa entrevista vocês vão poder assistir no canal do YouTube do Livro Não Me Livro, que é o podcast, Spotify, Anchor, Amazon Music e, evidentemente, pelo Instagram. Juan, querido, eu adorei receber você de novo no meu projeto. É sempre Foi uma honra. delícia conversar com você. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever o seu livro novo, que você volte para que a gente possa bater papo novamente. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, tá? Obrigada, amore. Monique, muito obrigado. Foi uma honra. E olha, eu também desejo a você todo o sucesso do mundo, tanto com o seu trabalho com lives, como com o podcast, como com livros, que é promissor, de verdade. Também agradeço ao público e brevemente espero estar de volta aí com Ascensão saindo do forno. Ai, que delícia! Gente, muitíssimo obrigada quem assistiu, quem ficou com a gente, quem entrou, saiu, quem vai assistir depois. Lembrando que até o dia 16 tem mais autores aqui no projeto. Depois a gente dá uma paradinha e só voltar em dezembro. Juan, querido, obrigado, um beijo. Abraços, Monique, até mais.